Olá pessoal, tudo bem? E aí, será que ser sedentário, não realizar nenhum tipo de exercício físico é tão ruim assim? No Brasil, 47% das pessoas são sedentárias, quase metade da população, pessoal. Será que não se exercitar poderia trazer algum malefício ou não muda nada aí na sua vida? Será que é tão importante assim para o teu corpo, né? E para a tua mente fazer exercício físico regular? O assunto de hoje é super importante e nesse vídeo eu vou te fazer algumas mudanças de conceitos na sua cabeça. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje você vai saber se ser sedentário é tão ruim ou não é. Ah, doutor, você sempre fica falando que se exercitar ali faz bem para a saúde. Vamos ver se é verdade. O que eu vou falar aqui é baseado em evidência, pessoal. Mas antes, quem ainda não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, vamos bater 3 milhões de amigos do coração e eu só tenho a agradecer a vocês. Mas hoje eu quero esclarecer tudo que você precisa saber em relação à falta do exercício físico. Será que é ruim, né, não praticar nenhum esporte, não fazer musculação, não fazer ali nenhuma caminhadinha? Ou será que isso tem algum ponto até benéfico para a tua saúde? Como eu falei no começo, 47% dos brasileiros não fazem nenhum tipo de exercício. E aí, se você for pegar na Sociedade Brasileira de Cardiologia, você tem que fazer pelo menos 150 minutos de exercício toda semana, pessoal. Eu já oriento meus pacientes a fazer até mais do que 150 minutos por semana, né? 300 minutos ali para frente, para ter todos os benefícios que eu vou falar mais para frente. Se a gente pegar ainda no mundo todo, né, a gente sabe que a cada 3 pessoas, uma pessoa ali não faz nada de exercício, quase 35% aí. Não faz nada para movimentar o teu corpo. Isso é um absurdo, né, pessoal? Porque quando a gente se exercita, o corpo humano ele tende a funcionar melhor porque ele recebe estímulos. Então, quando você está ativo, as funções vitais, aquelas funções básicas para a gente estar vivo, elas acontecem de uma forma mais regular, mais fluida, com menos desgaste. Por isso que o sedentarismo é sim o mal do século. Por que será? Qual que é o perigo de não se exercitar quando a gente pensa na nossa saúde? Então vou falar aqui de alguns estudos, né? Teve um estudo longitudinal da Cooper Clinic, que a aptidão cardiovascular, ou seja, ter um bom condicionamento físico, foi associada a uma redução, uma diminuição do risco de eventos cardiovasculares. A gente tem também o estudo de Framingham, que viu que a prática regular de atividade física foi associada a uma redução significativa no risco de doenças cardiovasculares. O estudo Interheart que viu, identificou que a inatividade física é um fator de risco independente para o aumento do risco de infarto. O estudo Regards, que mostrou que participantes fisicamente ativos apresentaram um menor risco de ter derrame cerebral. Enfim, olha aí a quantidade então de estudos e teria muito mais aqui. Esse é um dos principais. Mas e para a nossa cabeça, para o nosso cérebro, o exercício físico também é fundamental? Um estudo antigo, já lá de 99, mostrou que o exercício físico foi tão eficaz quanto o uso de medicamento antidepressivo no tratamento, da depressão. Em 2013, Kuhn e colaboradores fizeram uma meta-análise em que se viu que o exercício físico reduziu significativamente os sintomas da depressão. Já em 2014, Mamen e Faulkner viram que mesmo uma atividade física ali moderada, como uma caminhada, já era capaz de reduzir os quadros ali de depressão. Então não tem dúvidas também que o fator de risco sedentarismo realmente reduz a sobrevida, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame cerebral e piora, sim, os quadros de depressão e ainda aumenta a mortalidade por todas as causas. Além disso, a gente sabe que o estilo de vida sedentário é associado ao risco aumentado de algumas doenças, como diabetes, a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, a obesidade, a própria ansiedade e a baixa capacidade aeróbica, ou seja, o fato de você cansar ali facilmente, está associado sim ao aumento da mortalidade total e aumento de mortalidade por doenças do coração.
Então você aí, ó, que tá andando um pouquinho e logo se cansa, já fica de olho e vai no cardiologista. Aqui o meu maior desafio é encorajar você a se manter ativo. E hoje eu vou te dar bons argumentos para você, né, hoje ou amanhã já se matricular numa academia. O exercício físico ele desempenha um papel importantíssimo na prevenção e no tratamento, né, das doenças relacionadas ao coração. Como eu disse antes, o exercício físico regular tem vários benefícios, reduz então o número de doenças cardiovasculares, melhora a tua saúde no geral, inclusive a tua saúde mental, vocês viram aí nos estudos. Acho inclusive que no Brasil a gente investe muito pouco em esporte, as escolas têm poucas aulas de educação física, as crianças deveriam se exercitar aí quase que todos os dias, aí criariam ali um hábito, né? E esse hábito permaneceria ali por toda a vida. Porque quando você se movimenta, faz exercício regular, você fortalece o músculo cardíaco, o seu bombeamento ele fica mais eficiente. Isso ajuda a reduzir a pressão arterial, né? E todo esse esforço ali sobre o coração. Eu recebo muitos pacientes no consultório com hipertensão arterial e a maioria não faz nada de exercício físico. Então, se você é hipertenso, passa com seu cardio, comece a se exercitar, a tua pressão vai melhorar, você vai evitar todas as complicações dessa doença. Inclusive, né, pessoal, saber que a Clínica Iana está aqui em Indaiatuba, né? Então, você de Indaiatuba, São Paulo, Campinas, toda essa região, pode se consultar comigo via presencial, a gente está aqui em Indaiatuba. Então, realizar exercício físico regular também reduz, por exemplo, o colesterol ruim, aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Ou seja, o exercício vai te ajudar a evitar a formação da aterosclerose, que é o principal fator de risco para o infarto. Você já deve ter percebido também que as pessoas que se exercitam, eles perdem mais peso ou conseguem manter ali no peso adequado. E realmente isso acontece. Você perde calorias, aumenta o teu metabolismo basal quando se movimenta. Quando você faz uma musculação, quando você corre, quando você faz um funcional ali, por exemplo. E estar no peso ideal ajuda a diminuir o risco lá na frente de ter um diabetes, de apresentar uma pressão alta, também muitos tipos de câncer. O exercício físico consegue melhorar a tua sensibilidade à insulina. Isso também previne o diabetes, né, que ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue em quem já tem o diagnóstico, por exemplo. Além de ter sempre uma alimentação saudável e cheia de antioxidantes, o exercício físico também consegue, né, em médio a longo prazo, reduzir as inflamações, aquelas inflamações crônicas do seu corpo. E outra, pessoal, a idade não tem relação com a capacidade física, hein, pessoal? Na verdade até tem, ela vai caindo devagarinho ali com o passar dos anos. Mas eu canso de ver pacientes ali que chegam no consultório de 60, 70 anos, com uma capacidade aeróbica muito melhor que muita gente ali de 30, 40 anos de idade. Então isso acontece todo dia, né? A gente tem os jovens de 70 anos e tem os velhinhos ali de 30 anos, tá? Então não tem idade para você começar a se exercitar. Você consegue sim ganhar condicionamento físico mesmo depois dos 60, mesmo depois dos 70 anos. E lógico, mais uma vez, isso vai ser fundamental e essencial para melhorar a saúde do teu coração e deixar o teu coração saudável. Então, o que eu quero passar aqui de recado para vocês? Além de melhorar ali a capacidade do corpo, outro fator muito importante, né, que eu já falei, mas é interessante ressaltar, que é a questão da redução do estresse. Eu falo por mim mesmo, né, pessoal? Quando eu fico lá alguns dias sem se exercitar, é raro, mas eu fico às vezes quando vou viajar, por exemplo, eu já me sinto mais estressado, mais fadigado. Então eu tenho que me manter exercitando ali durante toda a semana. Para mim faz um bem danado tanto para o meu corpo quanto para a minha mente. Porque quando eu faço exercício, né, eu sinto ali que eu libero mais endorfina, os hormônios que ajudam a melhorar o humor, ajudam a melhorar o estresse. E a gente sabe que pessoas com estresse crônico podem ter também aquele impacto negativo na saúde do coração. Mas e aí, você? Você se sente estressado com frequência? O que você faz para melhorar? Quando você se exercita, você se sente mais aliviado ou não sente? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você estiver se exercitando, caminhando, fazendo musculação, crossfit, uma bicicleta, me marca lá nos stories do Instagram que eu vou fazer questão de te repostar. Gosto aí sempre de ver meus seguidores aí esbanjando saúde, mostrando que realmente estão se cuidando, realmente que estão fazendo aquilo que eu falo em todo vídeo meu, né? Manter uma qualidade de vida ótima. Uma coisa que é importante vocês saberem também é que você precisa praticar o exercício físico de forma regular, né? De forma consistente, né? Não adianta você fazer lá
uma vez por mês eu faço exercício físico extremo extenuante. Não é isso que é o exercício. É você manter a constância. É você ir 4, 5 vezes por semana e manter esse ritmo aí durante meses, durante anos, para você ter os benefícios cardiovasculares. E uma coisa que você já sabe, mas não custa falar, né? Antes de fazer qualquer exercício físico, passa lá com o teu cardiologista, principalmente se você já for hipertenso, diabético, tiver colesterol elevado, tiver insuficiência cardíaca, tiver alguma arritmia, se você já tiver infartado, né? Passa ali sempre com um cardiologista para poder pegar o aval e ter certeza que está seguro para começar a se exercitar. Outra coisa muito importante, se puder, procura um bom professor de educação física, que aquilo que você vai demorar 1 ano para ganhar, muitas vezes em 2, 3 meses ali já consegue ali, né, te dar de condicionamento físico. É o professor de educação física, muitas vezes acaba economizando o teu dinheiro, né, porque ele consegue te colocar num condicionamento físico excelente em pouco tempo, um tempo menor que você levaria ali se você fosse fazer academia sozinho. Uma coisa que eu estava esquecendo de falar com relação à osteoporose. Então, o exercício também previne a perda da massa óssea, que normalmente está associada à falta de exercício físico e alimentação pobre em cálcio. Então, quando se exercita, você diminui o risco de fratura, de ter queda. Pra vocês terem uma noção, até quem se exercita ali 30 minutos por dia já pode ter os benefícios ali na prevenção de um câncer, por exemplo. Além de prevenir o câncer, ele ajuda o paciente durante o tratamento e durante a recuperação desse paciente. O exercício também ajuda na função cognitiva, pode te ajudar na questão da melhora ali da tua memória. Isso é muito importante para a saúde mental, já que o declínio cognitivo está associado a várias doenças mentais, como a demência, por exemplo. Bom, pessoal, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando aí sobre os benefícios do exercício físico. Então, respondendo aquela pergunta de que ser sedentário é tão ruim assim, é verdade, é muito ruim, é péssimo, pessoal. Péssimo para a nossa saúde física e péssimo para a nossa saúde mental. E mais uma vez, eu vejo muita gente se curando até de uma depressão com atividade física moderada, intensa ali. Às vezes o medicamento serve mais como uma nuvem ali para você enxergar a vida ali de uma maneira mais tranquila, enfim, muitas vezes os medicamentos são necessários. Mas o que de fato ali vai te ajudar numa cura de uma depressão, por exemplo, vai ser você fazer atividade física. Até com relação àqueles pacientes com DPOC, né, doença pulmonar também, vai ajudar na reabilitação pulmonar você praticar exercício físico. Tá bom, pessoal? Então, depois de todos esses benefícios que eu falei, se você não começar a se exercitar, eu vou ficar muito bravo com você. Então, passe no cardiologista, pegue o aval e comece a se movimentar. Tá ok, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.